Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa, por cá, professor Jonathan Rocha, o seu professor de legislação específica, tá bom? E agora estarei com vocês na disciplina, no conteúdo propriamente dito da Constituição do Estado de Alagoas, certo? Tranquilo, zero estresse, vou fazer você gabaritar toda e qualquer questão, tá? Alguns pontos importantes é necessário eu falar para vocês nesse primeiro momento aqui, tá? Para que a gente dê início e você tome conhecimento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu te explicar. A Constituição do Estado de Alagoas, como de qualquer outro estado, ela está abaixo da Constituição Federal. A Constituição Estadual, ela está aqui e aqui está a Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Estadual tem como base, tá, a Constituição Federal, certo? Ou seja, muita coisa da Constituição Estadual, tanto do Estado de Alagoas como de outros estados, é copiado e colado da Constituição Federal, tá bom? Ou seja, nós vamos, eu vou bater com vocês aqui alguns pontos importantes, certo? E aqueles pontos que divergem, tá? Da Constituição Estadual para a Constituição Federal, porque não faz sentido eu gravar toda a Constituição Estadual, são mais de 200 artigos, sendo que a grande maioria é copiado e colado lá da Constituição Federal, certo? Então você pode assistir no que tange a Constituição Federal dentro das aulas de Direito Constitucional. Tudo bem? Tranquilo? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer com você. Então você vai ver que nós iremos pular alguns artigos, certo? Mas está correto, está dentro do que eu quero planejar aqui para vocês. Eu quero bater em cima daquilo que realmente tem possibilidade de ser cobrado na sua prova e aquilo que é divergente, tá, da Constituição Federal, ok? O segundo ponto é, tá, atualização da Constituição Estadual. O que acontece? Na Constituição Federal, em toda e qualquer lei federal, é atualizada a cada 24 horas lá no site do Planalto. Por exemplo, se hoje tiver uma alteração na Constituição Federal, até amanhã, no final da tarde, já vai estar atualizado lá dentro do site do Planalto. Diferente, tá, das leis estaduais e municipais, certo? Então eu busquei, tá, o conteúdo mais refinado possível, a lei mais atualizada possível, tá? Então, se porventura for encontrado algum ponto onde no qual ainda não está atualizado, porque o que acontece? Eu procurei em todos os sites oficiais e essa que eu estou trazendo para os senhores e senhoras é o mais atual possível, tá? Então, se alguma coisa tiver passado batido no que tange, porque nem o próprio Estado, para vocês verem, ele fornece atualizado esse material na íntegra, tá? Então, nós professores temos que fazer uma busca refinada para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, qualquer coisinha, se tiver faltando um artigo, um
inciso, alguma coisa, pode me chamar lá no Instagram, tá? E eu também estarei atualizando aqui sem nenhum problema. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. No final vamos fazer algumas questões para que vocês observem como tais conteúdos podem ser abordados na sua prova, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa de fato, que é a nossa aula, tá bom? Como eu falei para vocês, Constituição do Estado de Alagoas, parte 1, ok? Esse daqui é o meu Instagram, se você ainda não me conhece, vai lá, pode me seguir, tá bom? Eu sou professor, sou policial, sou mentor, tenho uma vasta experiência no que tange ao mundo de concurso público e estou aqui para poder te ajudar nessa caminhada em busca da aprovação, tá bom? Vamos lá! Sem muitas delongas, vamos ao que de fato interessa. Vamos iniciar aqui no que tange no tema dos princípios fundamentais, tá? O artigo 1º, olha o que ele fala. O Estado de Alagoas, constituído de municípios autônomos, é uma unidade político-administrativa da República Federativa do Brasil. Tá? Então, o Estado de Alagoas é constituído por municípios autônomos, certo? É uma unidade político-administrativa da República Federativa do Brasil. Parágrafo único, ele fala, olha, todo poder emana do povo, certo? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, tá bom? Nos termos da Constituição da República e desta Constituição. Ou seja, todo poder, certo, emana do povo, onde no qual que o exerce, né, por meio de quê? Dos seus representantes. Então, eu e você vamos às urnas e a gente elege quem é que vai ser o nosso representante, o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso vereador, o nosso presidente, deputado, tá? Então, o poder, ele emana do povo. Então, eu e você vamos à urna, né, e vamos eleger, certo? Onde no qual será através desses representantes eleitos, tá? Ou diretamente, tá bom? Tranquilo? Zero estresse, de boa. Vamos avançando aqui, tá bom? Vamos lá, ó. O artigo de número 2º, ele fala o seguinte. Cadê minha caneta? O que ele fala? Olha, é finalidade, tá? Finalidade. Presta atenção e guarda essa palavra. É finalidade do Estado de Alagoas, tá? Guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, promover o bem-estar social, calçado nos princípios de liberdade, democracia, igualdade jurídica, solidariedade e justiça, cumprindo-lhe especificamente. Professor, quais são os princípios? Vou anotar aqui, ó, para você, tá? Ó, princípios, tá? Princípios, tá? O princípio da liberdade democrática, certo? O princípio da liberdade democrática, certo? Bem como igualdade jurídica, solidariedade e justiça, certo? Então, esses 4, tá, são princípios. Ó, vou ler aqui, ó. É finalidade do Estado de Alagoas, guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, promover o bem-estar social calçados nos princípios da liberdade democrática, igualdade jurídica, solidariedade e justiça, tá? Então, quais são os princípios, professor Jonathan Rocha? Tá? Se lembre desses 4 princípios: liberdade democrática, igualdade jurídica, solidariedade e justiça. Esses 4 princípios, tá? E aí, vamos voltar aqui para a tela para você, então, pegar o bizu, ó. Cumprindo-lhe especificamente o quê? Ó, assegurar a dignidade da pessoa humana mediante a preservação dos direitos invioláveis a ela inerente, tá? Garantir a participação da comunidade na condução e no controle da administração pública, certo?
contribuir para o desenvolvimento integral e harmônico da comunidade, de modo a remover as desigualdades regionais e sociais, bem como dar proteção aos valores e ao patrimônio cultural, preservando os bens de natureza material e imaterial, certo? Também promover e estimular, com a colaboração da sociedade, amplas oportunidades de educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, tá? Então, vai ter como base esses princípios, mas tem que, então, cumprir especificamente isso aqui. Professor, somente esses? Não, tem mais alguns outros incisos aqui no artigo 2º, que é o seu dever de casa. Vou lhe passar a missão. Após concluir, terminar de assistir essa videoaula, eu quero que você faça a leitura do material em PDF, tá? Porque se eu fosse falar todos aqui, iria tomar muito tempo, mas eu trouxe aqui, tá? Aqui para que você entenda de fato e já veja que precisa cumprir especificamente isso aqui. Quais são os princípios? Fala aí para mim, vê se você aprendeu realmente de fato. Liberdade democrática, igualdade jurídica, solidariedade e justiça, tá? Esses 4 princípios, ok? Tranquilo? Então vamos avançando aqui, tá bom? Vamos lá. O artigo de número 3, ele fala, olha, rege-se o Estado de Alagoas pelas normas estabelecidas nesta Constituição e pelas leis que adotar, observando os princípios prescritos na Constituição da República. Tá vendo? Ele sempre faz menção à Constituição Federal, né? A Constituição da República. Por quê? Porque a Constituição Estadual está aqui, como eu te falei, tem como base, ó, a Federal, que está aqui acima, tá bom? Tranquilo? Zero estresse. O parágrafo único, ele fala, são os símbolos do estado de Alagoas. Quais são? Bandeira, hino e brasão. Olha o bizu aqui, ó. Você vai lembrar do carro HB20. Quando você se tornar concursado, você vai comprar um carro, né? Pode ser o HB20. Por que HB20? Porque você vai se lembrar do bizu aqui, ó. O H é de quê? De hino, certo? O B, você vai lembrar que tem um 2 depois do B, então são 2 B, ó. O primeiro B é a bandeira. E o segundo B é o quê? O brasão, certo? É o brasão, ok? Então, hino, bandeira e brasão, tá? HB20, o 0 é só meramente para completar o nosso mnemônico, beleza? Tranquilo? Então, quais são os símbolos do estado de Alagoas? HB20, tá? O hino, bandeira e brasão, certo? Tranquilo? Bora lá. Ó, e aqui até fala, ó, brasão adotados à data da promulgação desta Constituição, além de outros que a lei estabelecer. Tranquilo? Então, bora lá. Vamos avançando aqui para a parte da organização política administrativa. E aqui fala, no artigo de número 4, olha, a organização político-administrativa do Estado de Alagoas compreende o Estado e os municípios. Tranquilo? Zero estresse. São poderes do Estado, o legislativo, executivo e judiciário. Essa daqui é bem tranquilo, né? É o famoso LEGE, certo? O bizu aqui, tá? Legislativo, executivo e judiciário. Tranquilo? É o famoso LEGE. Então, são poderes do Estado, independentes e harmônicos, tá bom? Legislativo, executivo e o judiciário, ok? Tranquilo? Bora lá. Artigo de número 5. Olha o que ele traz e fala pra gente. O território do Estado, constituído por municípios, tem os limites que lhes são assegurados pela tradição, por documentos históricos, leis e julgados, não podendo ser alterados, senão nos casos previstos pela Constituição Federal.
Então, observe que ele traz uma ressalva, tá? Não pode ser alterado, senão nos casos previstos na Constituição Federal. Tranquilo? Zero estresse. Então, se for de acordo com algum caso previsto na Constituição Federal, aí sim pode ser alterado, tá bom? O artigo, melhor dizendo, de número 6, ele fala: o estado de Alagoas tem capital e sede do seu governo no município de Maceió, tá? Então, qual é a capital do estado de Alagoas? Maceió, né? Terra de lindas praias, banhado por um lindo mar, tá bom? Maceió, tranquilo? O artigo de número 7, ele fala: exercerá o estado exclusiva, concorrente ou supletivamente as competências que lhe são reservadas pela Constituição da República, sem prejuízo de todas as demais que lhe não sejam expressamente excluídas. Ou seja, o Estado ele vai exercer exclusiva, concorrentemente, tá? E supletivamente as então competências que são reservadas ao Estado de acordo com base na Constituição da República, na Constituição Federal de Fé e Fato, sem nenhum tipo de prejuízo, tá? De todas as outras, as demais que então não sejam expressamente excluídas, certo? Então, o que está previsto, ele irá exercer. Tranquilo? Zero estresse? Então, o Estado ele vai exercer exclusivamente, concorrentemente e supletivamente aquelas competências onde no qual são reservadas pela Constituição da República para que o Estado ele exerça. Ok? Tranquilo? Zero estresse? Então, bora meter marcha, tá? O artigo de número 8, ele fala, olha, inclui-se entre os bens do Estado, tá? Os bens do Estado. Cuidado, isso aqui é questão de prova, tá? Artigo de número 8, que é a P total. Bom, tranquilo? Vamos lá, quais são os bens do Estado, tá? Ó, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, bem como as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, dos municípios ou de terceiros, tá bom? Bem como também é um bem do Estado, tá? As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, tá? Atenção, somente aquelas que não pertencem à União. Se pertence à União, o nome já fala, é da União, ok? Tranquilo? Zero estresse? Então, bora lá. E aí, por último e não menos importante, aqui fala as terras devolutas não compreendidas, tá? Entre as da União. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente isso. Já o parágrafo único, ele fala, olha, os bens integrantes do patrimônio imobiliário do Estado não poderão ser objeto de alienação ou aforamento, senão em virtude de lei, certo? Então, os patrimônios ali, né, os prédios públicos e etc., eles não podem, então, ser objeto de alienação, certo? Tranquilo, venda, tá bom? Não pode ser vendido, ali é do patrimônio, é do município, é do Estado, tranquilo? Zero estresse? Então, bora avançando aqui. O artigo de número 9, ele traz para a gente e fala, ó, é vedado ao Estado de Alagoas e aos municípios o que? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança. É salvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, o que acontece? É totalmente proibido, tá? O Estado ou o município fazer o seguinte, olha, é o seguinte, eu só vou deixar você abrir essa igreja, seja católica, evangélica ou de qualquer religião, se você me pagar X reais por mês. Não, não pode, é vedado fazer isso, tá? Não pode, então,
embaraçar, tá, o funcionamento, certo, dessa igreja, dessas congregações através de cultos religiosos, certo? E aí dessa forma também não pode gerar uma dependência de aliança, uma troca de favores, não, a não ser que há uma colaboração do interesse público, certo? Tranquilo, por exemplo, vai ter que pagar impostos e etc. Isso aí tudo bem, tranquilo, tá bom? Certo? Bora lá. Bem como também é vedado ao Estado e aos municípios recusar fé aos documentos públicos, ok? Bem como criar distinções entre brasileiros em razão de credo, cor, raça, sexo, condição social ou origem, bem como estabelecer preferências entre si, tá bom? Então, tudo isso é vedado tanto ao Estado de Alagoas e aos municípios, ok? Tranquilo? Vamos agora, então, resolver algumas questões para que vocês observem como tais conteúdos, como tais temas podem ser instrumentos de cobrança, ok? Bora lá! Vamos avançando aqui. Primeira questão. De acordo com a Constituição Estadual de Alagoas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a origem de todo o poder no estado de Alagoas, certo? Vamos lá. Letra A fala que emana do governador do estado. Não, errado, tá? O poder, ele emana de quem? Eu falei para vocês, ele emana do povo, certo? Onde no qual vai ser através dos seus representantes, seja eleitos ou então aqueles diretamente, tá bom? Tranquilo? A letra B fala, olha, emana dos representantes eleitos exclusivamente. Errado, não, tá? A letra C fala, emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Pronto, bingo, primeira questão, gabarito letra C de Corolla, beleza? Fechou? Exatamente. A letra D fala, emana do poder judiciário e do poder legislativo. Não, errado. A letra E fala, emana da Constituição da República Federativa do Brasil. Também totalmente incorreto, ok? Segunda questão. Qual das seguintes opções não é uma finalidade do Estado de Alagoas, certo? Conforme descrito na Constituição Estadual de Alagoas, guardadas as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal. Então, qual não é? Certo? A letra A fala assegurar a dignidade da pessoa humana. Isso aqui é, ok. Letra B, garantir a participação da comunidade na condução da administração pública. Sim, ok. Letra C, contribuir para o desenvolvimento integral e harmônico da comunidade. Ok, também. Letra D, estabelecer preferências entre os municípios do estado. Não, aqui está incorreto. O gabarito da nossa segunda questão é letra D de Delta, tá? Porque aqui não é uma finalidade do estado de Alagoas, tá? Fazer o quê? Estabelecer essa preferência entre municípios do estado. Não, de forma alguma. Não pode ocorrer isso, tá bom? Tranquilo? A letra E fala proteger o meio ambiente, zelando pela perenização dos processos ecológicos essenciais. Também está ok, tá bom? Vamos avançando para a nossa terceira questão. De acordo com a Constituição do Estado de Alagoas, qual o objetivo relacionado à proteção dos valores do patrimônio cultural do Estado? Letra A, fomentar a pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento das ciências? Não, é errado. Nós estamos falando do objetivo relacionado à proteção dos valores, tá? E do patrimônio cultural. A letra B, preservar os bens de natureza material e imaterial, referenciados à identidade e à memória dos diferentes grupos da sociedade. Bingo, gabarito da nossa terceira questão, a letra B de Bravo, ok? Tranquilo? Não vou nem ler as demais porque está redonda, tá? Quarta questão. Quais são os símbolos do estado de Alagoas, de acordo com a Constituição Estadual? Falei para você, HB,
20, corto 0, fica HB2. H de hino e 2B. Um vai ser de brasão e o outro de bandeira, ok? Vamos procurar o nosso gabarito. A letra A bandeira e o brasão, adotados da data da promulgação. Não, aqui está faltando o quê? O hino, né? Então já está errado. Letra B, hino e brasão. Errado, está faltando aqui a bandeira. Letra C, bandeira, hino e brasão, adotados à data da promulgação desta Constituição, além de outros que a lei estabelecer. Pronto, bingo, gabarito, quarta questão, letra C de Corolla. Fechou? Tranquilo? Quinta questão. De acordo com a Constituição Estadual de Alagoas, o que compreende a organização político-administrativa do Estado de Alagoas? O que é que compreende essa organização político-administrativa, tá? O Estado e os municípios, ok? Tranquilo? E é isso que então irá compreender a organização político-administrativa. A letra A fala apenas o Estado e seus poderes. Errado. Letra B, o Estado, os municípios e o DF. Não, errado. Letra C, o Estado e os municípios. Gabarito, quinta questão, gabarito letra C de Corolla. Fechou? Tranquilo? Vamos avançando, sexta questão. Segundo a Constituição do Estado de Alagoas, quais são os poderes do Estado, né? No qual são independentes e harmônicos entre si. Já falei para você, você já está careca de saber. O LEGE, tá? Legislativo, Executivo e Judiciário, certo? Então, vamos procurar o nosso gabarito. Letra A, Legislativo, Executivo e Ministério Público. Não, errado. Letra B, Executivo, Judiciário e Tribunal de Contas. Errado. Letra C, Legislativo, Executivo e Judiciário. Gabarito, sexta questão, letra C. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançando para a sétima questão. O artigo número 5 da Constituição do Estado de Alagoas estabelece que o território do Estado de Alagoas, constituído por municípios, tem limites assegurados pela tradição, por documentos históricos, leis e julgados, quando esses limites podem ser alterados. E aí, você lembra? Eu falei para você, tá? Eles só podem ser alterados somente nos casos previstos pela Constituição Federal. Lembra? Constituição Estadual está aqui embaixo, a Constituição Federal está acima de tudo, ela está no topo da pirâmide, certo? Então só pode ser alterado nos casos previstos na Constituição Federal, ok? Tranquilo? A letra A fala somente por meio de plebiscito. Errado. Letra B, somente nos casos previstos pela Constituição Federal. Gabarito da nossa sétima questão encontrado. Letra B de Bravo, ok? Tranquilo? Oitava questão. Onde estão localizados a capital e a sede do governo de Alagoas? Essa daqui é para você não zerar. Essa daqui é para você não zerar. Onde é a capital de Alagoas? Maceió, meu filho. Terra linda, terra de lindas praias, não é verdade? Então, bora lá. A letra A, no município de Marechal Deodoro. Errado. Letra B, em um município a ser definido por lei estadual. Errado, né? Na letra C, no município de Maceió. Oitava questão, gabarito letra C de Corolla. Beleza? Nona questão. No artigo de número 7 da Constituição Estadual de Alagoas, dispõe sobre as competências que o Estado de Alagoas exercerá. Quais tipos de competências pode ser exercida? A letra A fala apenas as competências exclusivas. Errado. Letra B, apenas as competências concorrentes. Errada. Letra C, apenas as competências supletivas. Também errada. E a letra D fala as competências exclusiva, concorrente ou supletivamente. Bingo, gabarito, nona questão, letra D de delta. Perfeito, conforme falei para você lá na nossa teoria, tá bom? Tranquilo? Vamos avançando para a nossa décima questão, tá? Vamos lá. Qual das alternativas abaixo se inclui entre os bens do Estado de Alagoas, conforme listado lá no artigo de número 8 da Constituição Estadual, tá? Letra A, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes
emergentes e em depósito. Sim, ok. Observe, ele está perguntando o que não se inclui, ok? A letra A está correta, então não é o nosso gabarito. A letra B fala as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, ok. A letra C, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Ok também, tá? Não pertencentes à União. Se eu falasse pertencentes à União, aí estaria errado, porque o nome já fala pertence à União, ok? Tranquilo? A letra D fala as terras devolutas compreendidas entre as da União. Opa, entre as da União, é errado, meu querido. Errado. Isso aqui já não vai se incluir nos bens do estado de Alagoas, beleza? 10ª questão, gabarito letra D de delta. E a letra E fala as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Ok, tranquilo? Esse daqui é o nosso gabarito. A gente finaliza o nosso primeiro bloco no que tange a Constituição do Estado de Alagoas. Eu já estou te aguardando no nosso próximo bloco para a gente dar continuidade, tá bom? Vamos para cima, vamos buscar a tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!